Bem-vindos ao Revisamed Revalida. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a estrutura da prova do Revalida, aquela prova que você vai fazer para revalidar o seu diploma. Aqui no Revisamed a gente tem uma preocupação especial e uma atenção muito direcionada para você que vai fazer o Revalida. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o seguinte: qual é a frequência das questões nas provas do Revalida dentro de cada uma das 5 grandes áreas médicas: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia obstetrícia e medicina preventiva e social. É importante que você que vai fazer a prova em 2023 saiba que existem questões que são tendência. São questões que aparecem com muita frequência ou que apareceram com muita frequência, especialmente nos 2 últimos anos, 2021 e 2022. E existem algumas questões que estão ali, vamos dizer, perdidas, são temas não tão frequentes. Eu quero comentar isso com vocês e dar exemplos de algumas questões. Só para vocês se localizarem aqui. Nesse gráfico de pizza aqui, ó, a gente tem o tema, trauma, a frequência das questões de trauma, 28%, a frequência numérica, 5%, e os números das questões. Então, na prova do Revalida, é interessante que, diferente da prova de residência, na prova do Revalida vem tudo misturado. Não vem questões bonitinhas, 20 ou 25 questões de pediatria, depois as questões de clínica, depois de medicina preventiva. Não, elas vêm todas misturadas e cabe a você que está fazendo a prova, a primeira coisa é identificar qual grande área da medicina. Então, por exemplo, na prova de cirurgia geral de 2021, as questões acerca da abordagem cirúrgica das neoplasias foram as questões 9, 21, 30, 35 e 42. Quando a gente olha aqui para a prova de clínica cirúrgica, de cirurgia geral, qual é a tendência que a gente vê? É um grande quantitativo de questões falando sobre trauma e sobre a abordagem cirúrgica das neoplasias. Se vocês olharem bem aqui junto comigo, trauma foram 5 questões, o que correspondeu a 28% da prova de cirurgia geral. Neoplasia, 5 questões, mais 28% da prova de cirurgia geral. Então são 2 temas que repetem muito próximo no Revalida de 2022, repetem muito próximo à frequência. 6 questões de trauma, 4 questões de neoplasia. Você, aluno e aluna do Revisamed, não pode ir para a prova do Revalida sem um conhecimento solidificado, sem um conhecimento denso nas questões de trauma cirúrgico e abordagem cirúrgica das neoplasias. Aí você já tem metade da prova de cirurgia geral. São assuntos extremamente frequentes e abordados de maneira muito objetiva, via de regra. Um outro dado muito interessante que a gente traz para você aqui no Revisamed é que, por exemplo, questões de infecção, de cuidados pós-operatórios, têm uma frequência um pouco menor, como também tem frequência menor as questões de cirurgia pediátrica. No entanto, as questões de cirurgia pediátrica podem vir, como a gente vai ver, também na prova de pediatria. Então isso é muito interessante que vocês comecem a entender. Vamos lá, 2022, a gente teve novamente uma questão de cirurgia pediátrica. Lembra que cai sempre pelo menos uma questão específica de ortopedia. As clínicas cirúrgicas especializadas, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, podem vir aqui na prova de cirurgia geral, como vem aqui também as questões de anestesiologia. A gente teve uma questão de anestésio em 2022 e a gente não teve nenhuma questão de anestésio em 2021, mas teve uma questão da abordagem da cirurgia no cenário da terapia intensiva. O que eu quero mostrar para vocês aqui, especificamente da prova de cirurgia geral, então? Trauma, neoplasia, abdômen agudo, 2021. Trauma, neoplasia, abdômen agudo, 2022. Esses temas são temas absolutamente frequentes e que a tendência que a gente vê estudando as provas é que, se eles não se repetirem, a manutenção vai ser muito próxima disso. Por quê? Porque são temas muito relacionados à medicina brasileira. A grande quantidade de acidentes, o grande quantitativo de violência no Brasil faz com que a gente tenha
questões de trauma muito frequentes na prova. Assim como as neoplasias, a quantidade de mortes por neoplasia, a neoplasia de pulmão, que é aquela neoplasia que mais mata, vai também estar frequentemente cobrada na prova de cirurgia geral. Então esse é um dado muito poderoso. Anota aí, na prova de 2023 a gente vai ter pelo menos 8 questões se a gente juntar trauma e neoplasia. Só aí é 40% da prova. Então o teu estudo tem que ser, a tua carga horária de estudo tem que ser direcionada para isso. Vamos andar aqui e ver que, diferentemente lá da cirurgia geral, a prova de pediatria em 2021 teve frequência igual. E esse é um dado muito recorrente na pediatria. Em 2022 também. Os temas em pediatria são muito extensos, a gente tem uma quantidade enorme de temas abordados em pediatria e eles não se repetem, ou seja, eu não tenho muitas questões sobre o mesmo tema. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Artrite, vacina, não adianta, eu falo isso seja para residência, seja para o Revalida, conhecer profundamente o calendário vacinal, o Programa Nacional de Imunizações, extremamente importante. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de questão de calendário vacinal. Vem ver comigo. Normalmente o cenário é esse. É uma unidade básica de saúde, o responsável, pai ou mãe, leva a criança e ele quer saber quais as vacinas ele deveria tomar nessa idade ou quais as vacinas ele deveria ter tomado. Olha a questão. Uma menina de 11 meses de idade comparece à consulta na unidade básica de saúde. A mãe questiona como deve seguir a vacinação, especificamente no caso de sarampo, uma vez que a criança recebeu uma dose dessa vacina aos 8 meses, quando teve contato com o caso suspeito. Atenção, porque sarampo é uma doença que tinha sido erradicada. Ela voltou a aparecer no Brasil. E como a cobertura vacinal, especialmente pós-pandemia ou por causa da pandemia, tem reduzido, a nossa aposta é que essas doenças que que estavam erradicadas, elas podem voltar na prova. Por exemplo, poliomielite. A poliomielite é uma doença que tinha sido erradicada no final dos anos 80, começo dos anos 90, não tinha mais caso no Brasil. Agora, com a baixa da cobertura vacinal, a gente está esperando, infelizmente, ver eventuais casos de poliomielite. Então, pode ser que na prova de 2023 venha poliomielite, sendo cobrado o calendário da poliomielite, ou difteria, por exemplo. Nesse caso foi sarampo. De acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde, o calendário que você tem que estudar para a questão de vacina é o PNI, o Programa Nacional de Imunização. Aí ele fala, ó, tríplice aos 12 meses, com o tetraviral aos 15, tríplice aos 12, com uma dose de tetra aos 18 meses, antissarampo aos 12, tríplice aos 15, antissarampo aos 18, tetraviral aos 18, a resposta certa, letra A, tríplice viral aos 12 meses e uma dose da tetraviral aos 15 meses. Então é assim que vem. Como veio, por exemplo, na prova de 2021. Vamos olhar a questão de vacina da prova de 2021? Lactente de 6 meses, a médica identifica o registro apenas da vacina influenza, feita na rede particular. As demais vacinas a serem administradas até o 5º mês estavam todas registradas na carteira. Então o que faltava? Faltava a dose de 6 meses. Pentavalente, tríplice bacteriana, difteria, tétano, coqueluche, hemófilo B, hepatite B, VIP, ou penta e pneumo 10, ou penta, pneumo 10 e rota, ou penta, VIP e pneumo 10. Resposta certa, letra D. Qual é a vacina do 6º mês? Penta, VIP, vacina inativada da polio e pneumo 10. Tá vendo? É essa frequência e esse tipo de questão que é cobrada em questão de vacina na prova de pediatria. Vamos voltar para o gráfico. Quando a gente olha para a prova de pediatria de 2021, olha só, violência contra a criança, neoplasia, pneumonia, vacinação, asma, aleitamento materno, tudo isso cai na prova de pediatria. Olha em 2022, vacina, asma, aleitamento materno, anemia. O aleitamento materno pode vir na forma de alimentação ou específico para aleitamento materno ou alimentação especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Pneumonia, é isso.
a pediatria ela tem essa vastidão de temas e que cada um normalmente é cobrado em uma única questão. Então, se você está preparado para fazer a prova, para você estar preparada para fazer a prova de pediatria do Revalida, você tem que ter um arcabouço de conhecimento maior sobre assuntos mais diversos, que, por exemplo, a prova de cirurgia geral. Quando a gente olha para a prova de clínica médica do Revalida, e isso aqui foi uma tendência interessante que a gente viu, olha só, 2021, tá? 2 questões de HIV, uma questão de tuberculose, 2 questões de pneumologia e uma questão relacionando diretamente HIV e tuberculose. Se você juntar isso tudo, HIV e tuberculose, uma questão. Tuberculose sem HIV, outra questão. HIV, mais 2 questões. Mais pneumologia, mais 2 questões. Então, 2, 4, 5, 6 questões relacionadas a tema de pneumologia e infectologia. Junta mais uma de DIP aqui, 7 questões divididas entre pneumo e infecto. Vamos olhar para 2022. Olha só, pneumo, 4 questões. Infecto, 4 questões. HIV, 1 questão. Tuberculose, 2 questões. Então, 2, 3, 7, 11 questões juntando pneumo e infecto. Isso não é à toa. Tem Covid-19 aí. E pode olhar aqui para mim que eu vou falar uma coisa para vocês. Como a gente está caminhando por uma redução do número de casos e mortes, conhecendo muito mais sobre Covid-19, acho que esse vai ser um tema bastante frequente na prova de 2023, 2024. Fica atento para isso. Quando a gente olha para as grandes especialidades médicas, aquelas que vão juntar o maior número de casos, olha aqui, uma questão de cardiologia em 2022, cardiologia em 2021, 2 questões. Quando a gente vai estudar clínica médica, normalmente a gente começa pela cardio, né? Que é meio que a mãe de toda a clínica médica, porque o volume, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, orovalvopatias, tudo isso é muito comum na nossa prática clínica diária, mas a prova, nem tanto. A gente teve aqui em 2021 o mesmo peso de cardio e de reumatologia, que é uma especialidade médica que normalmente a gente vê menos no consultório. Vamos olhar aqui 2022, a gente teve uma questão de cardiologia, uma de gastro, na verdade teve 2 de cardiologia, olha, uma 79 e aqui uma 6. 2 questões de cardiologia, 3 questões de endocrinologia. Será que quem fez a prova estava mais focado em endócrino em 2022? Talvez para 2023 venha menos questões de endócrino e só veio uma questão de gastro, não teve nenhuma questão de nefrologia. Acho que vai vir nefrologia para essa prova de 2023. Os temas aqui dentro são os mais variados, mas olha só, dentro da pneumo a gente tem câncer de pulmão. Lembra que mudou a diretriz do rastreio de câncer de pulmão? Tem DPOC, a 3ª maior causa de morte no mundo. Então, DPOC e asma vem na prova de pneumo e vem mesmo. Todo ano cai DPOC e asma. Na cardio, varia ali hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio. Nas questões de cardiologia e de pneumo, normalmente a gente tem exame para interpretar. Ou um raio-x de tórax, uma tomografia de tórax, um eletrocardiograma. Fica bem atento com isso. Para a prova de clínica médica, tendência para 2023, então, Covid-19, diminuir infecto, manter pneumo, DPOC e asma. Lembrar as diretrizes novas de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, a atualização das referências bibliográficas, fiquem atentos com isso. Já na prova de medicina preventiva e social, o que a gente tem é uma vastidão de temas que normalmente a gente tem mesmo. Agora, algumas tendências a gente tem visto. Diferentemente das provas de residência médica e do Revalida, até ali 2016, 2018 mais ou menos, a gente tinha um grande quantitativo de questões de epidemiologia, bioestatística, legislação. A tendência agora é que a medicina preventiva e social no Brasil, a prova de medicina preventiva e social para o Revalida, tá? Isso vale também para a residência, mas aqui o nosso foco é o Revalida, venha mais centrada na atenção primária à saúde.
Então, por exemplo, questões como essa daqui, ó. Olha essa questão. Ela é uma questão de ginecologia. Poderia vir na prova de ginecologia, por exemplo, ou é relacionado ao tema de ginecologia, mas é atenção primária à saúde. Uma paciente de 30 anos, terceira gestação, comparece ao centro de saúde para o pré-natal. Relata que os 2 outros partos foram normais há 10 e 8 anos, não teve nenhuma intercorrência nas outras gestações, que não tem nenhuma doença diagnosticada. Refere sintomas típicos do início da gestação. Enjoo, sonolência, está com 13 semanas, tem os resultados do exame de pré-natal solicitados e uma glicemia de jejum de 132. O que o pessoal quer saber aqui no Revalida é qual é a sua atitude. Enquanto médica e médico da unidade ou médico da unidade de saúde da família, como você conduz um pré-natal. Então você tem as opções: encaminhar para o pré-natal de alto risco, já que se trata de diabetes mellitus gestacional, encaminhar para pré-natal de alto risco, já que se trata de diabetes mellitus prévio diagnosticado na gestação, solicitar o teste de tolerância à glicose, com 75 gramas de glicose, imediatamente para elucidar, solicitar o teste de tolerância às 26 semanas para elucidar o diagnóstico. Ele quer saber se você sabe conduzir uma alteração glicêmica no pré-natal no pré-natal habitual da equipe de saúde, da estratégia de saúde da família. Então, ó, gabarito aqui, encaminhar a gestante para o pré-natal de alto risco, já que com 13 semanas de gestação, isso deve ser diabetes mellitus prévio, antes da gestação, que só foi diagnosticado agora. Essa é a tendência da prova de medicina preventiva e social. É uma tendência de focar no seu comportamento, nos seus conhecimentos acerca de clínica médica, de pediatria, cirurgia geral, na atenção primária à saúde. O que a gente comprova aqui no gráfico. Olha só, 5 questões de atenção primária à saúde, 5 questões de clínica, ginecologia, cirurgia ou pediatria. Aqui a gente tem mais uma questão de vacinação, uma questão de geriatria que normalmente vem também na prova de medicina preventiva e social. Pré-natal, ginecologia, uma questão só de princípios da atenção primária. O que ele quer mais é a clínica da atenção primária. Então, 5 questões em 2021, de pré-natal, 5 questões em 2022. Então, pré-natal na atenção básica tem sido um tema muito frequente. E a gente vê aqui, por exemplo, 2 questões de rastreio de neoplasia. Achamos a tendência é que isso aqui se repita, tá? Que a gente vai ter mais questões relacionadas a rastreio. Uma coisa que eu achei muito interessante que veio na prova de 2022 e que acho que vai virar tendência: cuidado paliativo. Cuidado paliativo vai virar tendência, seja na prova de clínica médica ou ali na terapia intensiva dentro da clínica médica, na neoplasia, na cirurgia ou mesmo na medicina preventiva e social. Outra coisa que é fundamental, sempre uma questão de bioética. Sempre uma questão de bioética. Questões normalmente mais simples relacionadas à bioética principialista que você precisa saber também. A questão, vigilância epidemiológica, mas uma tendência importante aqui, Olha 2021 com uma questão de medicina do trabalho. 2022, 2 questões de medicina do trabalho. A tendência é que progressivamente questões de epidemiologia e bioestatística comecem a dividir o palco da medicina preventiva e social com medicina do trabalho, tá? Essa é uma questão bem firme que a gente pensa, tá vendo? Atenção primária à saúde na ginecologia e obstetrícia, uma questão de DIP, uma questão de leptospirose. Então é muito importante, uma questão de atenção primária à saúde na cirurgia. Então fiquem atentos e atentas com isso. O comportamento da prova de medicina preventiva e social está se direcionando para ações na atenção primária. Algumas questões até de farmacologia, que vêm em forma de questão de clínica médica, mas que são, na verdade, questões de farmacologia dentro da medicina preventiva e social. Lembrar que medicina preventiva e social não é só a medicina da família e comunidade. A medicina da família e comunidade está inserida. Então a gente vai ter SUS, vigilância epidemiológica, bioética, epidêmio, bioestatística, medicina do trabalho. Isso vai estar dividindo a atenção. Antes era só isso. Isso agora está dividindo a atenção com a atenção primária à saúde. Fiquem bem atentos e atentas com isso.
Na prova de ginecologia e obstetrícia, a gente tem uma distribuição de questões um pouco mais variada, por exemplo, como na prova de pediatria. Reparem que a clínica médica e a clínica cirúrgica concentram mais questões, tem menos temas, mais questões dentro do mesmo tema, mais questões de pneumo, mais questões de trauma. A ginecologia, a pediatria, a medicina preventiva e social, elas abrangem uma quantidade maior de temas. Olha aqui que a gente vê como tendência na prova de ginecologia e obstetrícia: contracepção, neoplasia e doença inflamatória pélvica. Esses temas são temas muito comuns da unidade básica de saúde. Olha aqui na prova de 2022, 3 questões de neoplasia, 2 questões de contracepção, 3 questões relacionadas de assistência ao parto, contracepção, neoplasia, infecção, doença inflamatória pélvica em 2021, vulvaginite aqui em 2022. Então vamos ficar bem atentos com essa tendência. Contracepção, neoplasia, e essa neoplasia pode vir como rastreio, pode vir como conduta especificamente dentro da neoplasia, como alterações na classificação, a classificação de BIRADS no câncer de mama, por exemplo. Pode vir relacionado a alguma questão de vacinação, relacionando a vacina contra o HPV, a redução dos casos de câncer de colo uterino. Mas o que a gente vê é essa tendência: neoplasia, contracepção, doença inflamatória ou infecção, vulvaginite, aqui uma questão de anexite, uma questão de torção de cisto de ovário, por exemplo, que pode vir também abordada na prova de cirurgia geral. O que a gente fez aqui com vocês hoje foi o seguinte: passar as provas de 2021 e 2022 do Revalida, falar a frequência das questões, dar uma iluminada para vocês quais são os principais temas dentro das 5 grandes áreas médicas e quais são as tendências para 2023 e 2024. Se você precisa de uma formação sólida, questão comentada, prova prática comentada, vem para o Revisa Med Revalida e bons estudos!